último, ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? O 11. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vais e não peques mais. Palavra forte, palavra gloriosa, meus amados irmãos. E esta mulher, ela era pecadora. Louvado seja Deus. A Bíblia nos garante, está escrito, que o Senhor Jesus, ele abomina o pecado, mas ele ama quando um pecador se arrepende dos seus pecados e confessa Cristo como o único e exclusivo Salvador da minha e da tua vida. Nós vamos ver no verso 1 que Jesus, ele foi para o Monte das Oliveiras, e todavia o Senhor Jesus subiu o monte para orar ao Senhor, para que ele possa assim então receber a direção a qual ele deveria tomar. E pela manhã cedo Jesus, ele voltava para o templo, louvado seja Deus, e todo o povo ia ter com ele. Jesus assentado ensinava. Meus amados irmãos, eu sempre costumo dizer que quem ensina não grita, a não ser quando é um sinal de advertência. Louvado seja Deus. E Jesus ali dando aquele discipulado aos seus discípulos, e aquela multidão que acompanhava, os escribas e os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher que ela tinha sido pega no ato do adultério. Louvado seja Deus. Então, amados, se Jesus ele orava, Jesus ele voltou para o templo, Jesus assentado ensinava. O texto não narra, mas dá um entendimento que aquela mulher, amados, ela estava ali também ouvindo o Senhor Jesus, como também aquele que pecou com ela. Porque o que me chama a atenção nesse texto é que aquela mulher, ela não pecou só, mas a lei de Moisés rege que quando um homem ou uma mulher, ela é pega no ato adulterando, ele tem que ser apredejado até a morte. Esquecendo-se os escribas e os fariseus, que esta época nós não estava mais no tempo da lei, mas sim no tempo da graça, que é Cristo Jesus na minha e na sua vida. Louvado seja Deus. Eu entendo, amado, e está escrito que aqueles escribas e aqueles fariseus, eles queriam matar aquela mulher de uma forma brutal, de uma forma cruel. O que eu não entendo é que ela não pecou só. E por que só levaram ela? Porque eles queriam matar aquela mulher, colocando a culpa no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Isaías escreveu, o profeta, lá no 43, verso 13, lá está escrito que antes que houvesse o dia, o Senhor já existia, e não há quem possa escapar das suas mãos. E agindo Deus, meu irmão, quem impedirá na minha, na sua vida? E o agir, a misericórdia de Cristo Jesus na vida desta mulher foi gloriosa demais, fazendo-a ficar de pé. Disseram ao Senhor: mestre, esta mulher, ela foi apanhada no ato adultério, e a lei rege que esta mulher, ela tem que ser apredejada até a morte. E tu, o que diz? Enquanto eles, amados, fazia esta narrativa, Jesus se agachava e começava a rabiscar o chão. A Bíblia não narra o que ele rabiscava, então não vai eu aqui dizer que lá ele rabiscava isso nem aquilo, porque nós temos a obrigação de pregar aquilo que está escrito, porque a sua palavra, ela nos garante que da sua palavra nós não devemos,
aumentar nem um i e nem um tio. E vendo aquele povo ali, foram até Jesus novamente e disse: olha, é lei de Moisés, esta mulher tem que ser apredejada até a morte. E toda aquela multidão, eles estavam, pastora Maria José, tentando matar aquela mulher de uma forma cruel, de uma forma brutal, assim como mataram nosso irmão, o diácono Estevão. Mas é preciso que o mesmo Evangelho de João, lá no capítulo 8, que é este que estamos lendo, no verso 32, lá está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o 36, o Senhor Jesus, ainda através de João, escreveu que se pois o Filho do Homem, o Senhor Jesus, vos verdadeiramente libertar, sereis livres. Aquela mulher agora, ela tinha um encontro com a verdade. E Jesus, quando levantou, a palavra diz que ele olhou para aquela multidão. E todos já estavam ali, diácono Fagner, no propósito de atirar a pedra naquela mulher. Justo naquele momento ali, só Cristo Jesus. Então ele olhou e disse: aquele que dentre vós não estiver pecado, que seja o primeiro que atire a pedra. E ele voltou, amados, a rabiscar o chão novamente. Creio que ele não está escrito, que ele deu um tempo para ver quem seria o primeiro santo, porque santo ali só ele naquele momento, não é assim, pastor? Né? Só tinha o Senhor Jesus. Então, amados, quando Jesus levantou, que vendo que só estava aquela mulher ali, quando Jesus propagou esta palavra, que aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra, a palavra diz que começou a sair pelos mais novos. Então ali tinha jovem, ali tinha adulto, né? Tinha todo tipo e toda faixa etária de idade. Mas como eles entenderam que todos ali tinham pecado, começaram a se retirar um por um. Jesus, vendo só aquela mulher, perguntou-lhe: cadê os teus acusadores? E ela respondeu: Senhor, já foram. E ele disse: ninguém te condenou? E ela disse: não. E o Senhor Jesus, ele disse-lhe: nem eu tampouco te condeno. Vais e não peques mais. Aleluia. O que eu quero dizer para você nesta noite? Que é muito fácil, meu irmão, eu apontar o dedo, eu julgar, eu atirar pedra. O difícil é você estar na condição daquele que você está acusando, daqueles que você está apontando. Nós vemos que no mesmo Evangelho de João, capítulo 8, versículo 15, lá está escrito: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Então, se o Senhor e Salvador Jesus Cristo, todo o poder, toda a honra, toda a glória, ele nos garante, amado, está escrito essa palavra: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Enquanto você aponta o dedo para o teu irmão, três te acusam, amado. Então não aponte, não julgue, porque talvez você não tenha as cicatrizes que aquele irmão ou aquela irmã tem para poder ser apontado por você. Louvado seja Deus. Nós vemos que no livro de Atos, no capítulo 3 e o verso de número 6, lá quando Pedro e João disse-lhe aquele homem que era coxo de nascença, ele disse-lhe: está escrito, eu não possuo prata, eu não possuo ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Mas o verso de número 7 vai dizer que Pedro estendeu a mão direita e a tornozelo daquele homem começou a se firmar, e ele entrou no templo glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Então ele estendeu a mão, mas para levantar o seu irmão. Quando você aponta o dedo,
você está na condição de acusador, de apontador, e quem acusa o povo de Deus é Satanás, meu irmão. E você é filho de Deus, você não é filho do diabo. Ou então você precisa entrar no versículo de João 8,32. Conheça Cristo Jesus, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Amados, a partir do momento que você tem um encontro com Cristo, Diácono Fagner, Pastora Maria José, nós temos que ser uma nova criatura, porque quando nós confessamos Cristo como o único e exclusivo Salvador da minha e da tua vida, a palavra vai nos dizer que o nosso nome, ele é escrito com a caneta de ouro. E Jesus escolheu a mim e a você para apontar, para julgar, para condenar, para matar o teu irmão. Muito pelo contrário, ele escolheu a mim e a você para que você e eu possamos anunciar as boas novas, boas notícias, palavra de salvação, palavra que cura, que liberta, que aviva, que renova, que transforma. O salmista no 34:27, lá está escrito que se cair não ficará prostrado, porque as mãos do Senhor ela ergue pelas mãos. E muitas das vezes, amado, eu e você somos separados, somos escolhidos, remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, mas não para fazer o id, e sim no papel de acusador. Que esta palavra, ela venha falar ao meu e o teu coração. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu as cartas aos Coríntios, lá no 5:17, lá está escrito que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então que nós sejamos imitador de Cristo, cheio de misericórdia, cheio de amor. Se você, amado, não pode ajudar o teu irmão fisicamente, financeiramente, dobre o seu joelho, ore pela vida do seu irmão, ore pela vida da sua irmã, mas não aponte, não condene, não mate. Muitas das vezes, pastora Maria José, a liderança hoje, não vou todas, que eu também não posso generalizar, também não vou citar nome, fica reclamando que a casa de oração, que o tabernáculo do Senhor está vazio, mas muitas das vezes por palavras vãs, por palavras mentirosas. E hoje o que tem mais tirado o cristão dentro da casa de Deus é a fofoca, é a mentira, é o disse-me-diz, é o apontamento, é a inveja. Ah, porque a pastora Maria José prega bonito. Ah, porque a pastora Maria José louva bonito. Ah, porque o diácono Fag prega bem. Mas você sabe o preço que eles pagam na madrugada para que essa unção de Cristo Jesus chegue na vida deles? Então pague esse preço, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Mas saia daqui nesta noite, que você não foi escolhido para acusar e nem apontar ninguém, porque quem acusa o povo de Deus é Satanás, e nós somos filhos de Cristo Jesus. Medita nesta palavra, eu não vou me alongar, porque o ministro está aqui. Saudação, eu até já passei, porque no máximo é 7 minutos.